Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o pronunciamento do Lula em rádio e televisão ontem à noite, né? Ninguém prestou atenção porque ontem à noite estava todo mundo vendo a questão da eleição da Venezuela, muito mais importante do que qualquer coisa, mas o pinguço corrupto aqui do Brasil decidiu fazer um pronunciamento em rádio e televisão, que inclusive está sendo contestado, porque aquilo ali foi uma propaganda eleitoral, nada mais, nada menos do que isso, nenhuma outra coisa foi dita ali em termos de programas de governo, de orientações, nada, só propaganda eleitoral. Mas isso mostra uma coisa importante, tá? Esse pronunciamento do Lula mostra justamente o desespero dele com relação às eleições aqui, ó. Olha só, cúpula do PT e Lula estão preocupados com terra arrasada depois das eleições. Olha o que eu venho falando para vocês, né? Eu venho falando para vocês aqui que essas eleições municipais desse ano vão decretar a pá de cal do projeto do PSDB e do PT de voltar a ser relevante. Eles achavam que tirando o Bolsonaro do governo, não, vai voltar tudo a ser normal, o pessoal vai voltar agora a brigar com o PT, com o PSDB e não sei o que lá. E o que está acontecendo? Essa perseguição toda descarada contra Bolsonaro está, ao contrário, fazendo crescer o bolsonarismo no Brasil, né? E um indicador óbvio disso vai ser a eleição de prefeito desse ano. Tem tudo para o PT perder feio essa eleição. E o Lula sabe, como eu já falei aqui, aliás, eu tô achando que o Lula tá assistindo meus vídeos, tá? O Lula sabe que perdendo essa eleição feio, o cacife político dele, que hoje já é mínimo, ele já tem a maior dificuldade de aprovar qualquer coisa na Câmara, ele já não movimenta, não conquista corações e mentes de ninguém, esse mínimo potencial político do Lula vai virar zero, terra arrasada após as eleições. O desespero fez esse pronunciamento. O PSDB até entrou na justiça contra isso, porque disse que foi propaganda eleitoral. Não pode, ano eleitoral, fazer propaganda desse tipo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sniper Libertário, Philip Mountbatten e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo... Ah, não. Agora não. Agora não é isso, não. Agora tem que clicar no like aí sim, por favor. Eu gastei 7 minutos na minha vida. Eu desperdicei 7 minutos inteiros da minha vida que eu nunca terei de volta assistindo esse bêbado corrupto socialista falar para poder fazer um resumo aqui para vocês. Então, por favor, clica esse like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, porque, putz, eu perdi completamente os 7 minutos. E em compensação, eu vou falar para vocês o que ele falou aqui, sem você precisar assistir esse bêbado falando, né? Então, o que aconteceu? Ontem teve o pronunciamento, ontem às 8h30, no meio da muvuca da eleição da Venezuela. Todo mundo prestando atenção na eleição da Venezuela, o que estava acontecendo lá, a fraude do Maduro e coisa e tal. O Lula resolveu fazer um vídeo desesperado, um pronunciamento de rádio e televisão, que, veja, existe uma legislação para isso, tá? Pronunciamento de rádio e televisão não pode ser para qualquer coisa. É para anunciar um plano, anunciar uma mudança significativa, anunciar alguma coisa importante, ou passar orientações para o povo brasileiro com relação à pandemia, por exemplo, coisa desse tipo. Não é para você fazer propaganda do governo. Só que o que se viu nisso daqui foi exatamente isso. Uma propaganda de governo contra Bolsonaro. Não é curioso esse negócio que eu falo para vocês? Não. Ah, Bolsonaro está inelegível, Bolsonaro já acabou e não sei o que lá, gostam de dizer aí as pessoas, né? E, no entanto, o Lula fez um programa inteiro em rádio e televisão, basicamente uma corrida eleitoral contra o Bolsonaro. E o pior é o seguinte, né? É isso mesmo que está acontecendo. As eleições de 2024 viraram uma espécie de referendo das eleições de 2022 entre os dois, né? Então, resumindo de forma muito simples, ele começou com um papo do tipo: vencemos os golpistas do dia 8 de janeiro. E, caramba, aquele monte de pessoal ali, que golpista é aquilo? Pô, um monte de gente invadindo o Congresso no domingo. Eu achei um absurdo, tá? Não deveriam ter feito isso. Eu fui quem mais criticou esse pessoal, fui eu. Atrasou a gente aqui, atrasou as reformas de verdade no Brasil em meses e meses, quiçá anos. Mas a verdade é a seguinte, nunca teve nenhuma chance de golpe nisso daí, né? Mas o Lula tá usando esse troço, não, porque vencemos os golpistas do 8 de janeiro, e aí disse que a principal vitória dele aqui foi acabar com o rombo do Bolsonaro. Que rombo, Lula? O Bolsonaro deixou o governo com superávit, o governo estava gastando menos do que arrecadava, estava pagando dívida, estava diminuindo a dívida brasileira. É só ver os gráficos de 2022. O problema é que o Lula quer governo grande. Esse é o problema no final das contas. O Lula quer um governão, ele quer aquele governo que ele acha, ele é socialista, ele é comunista. É o que eu falo para vocês. Ah, mas o Lula não vai implantar o comunismo aqui no Brasil. Eu também acho que ele não consegue, mas ele não consegue. Não é que ele não queira. Querer ele quer, ele não vai conseguir, mas que ele quer isso, ele quer.
E ele quer um governo enorme, que cuide de tudo, que o governo é que faz as coisas crescerem, quando na verdade é exatamente o contrário. Eu já expliquei para vocês qual que é a lógica pela qual o governo destrói riqueza. A iniciativa privada constrói riqueza. É o quê? É a lógica da relação voluntária. Qualquer relação econômica voluntária gera riqueza. Por quê? Pô, tô com vontade de comprar alguma coisa. Eu vou na loja e compro aquela coisa. É uma relação voluntária. Eu não preciso comprar aquela coisa. Eu posso não comprar. Eu não sou obrigado a comprar aquilo. A pessoa da loja também não é obrigada a me vender aquela coisa. A gente só vai fazer negócio se eu valorizar mais a coisa do que o dinheiro e a pessoa da loja valorizar mais o dinheiro do que a coisa. A gente troca, eu fiz a compra e pronto. Os dois ganharam. A riqueza dos dois subiu um pouquinho. E é assim que se constrói riqueza no Brasil. No final das contas é isso. O dinheiro é só um indicador dessa coisa, né? O importante é a melhora da situação dos dois lados. E isso acontece em todas as relações voluntárias. Por outro lado, quando o governo faz alguma coisa, seja tirar o seu dinheiro, seja gastar o dinheiro de alguma forma, ele não tem esse requisito. Ele não precisa gostar de nada, ele pode obrigar você a dar o dinheiro para ele. Então, ou seja, são relações que destroem valor. Sempre que o governo é grande, o valor é destruído na sociedade. Sempre que o governo é pequeno, o valor aumenta-se o valor da sociedade. E é o que eu falo para vocês, é por isso que governo grande sempre dá errado. Mesmo na Europa, onde o pessoal tem agora governos enormes e coisa e tal, para fazer o estado do bem-estar social e coisa e tal, os países da Europa não ficaram ricos com o governão, eles ficaram ricos com o governinho, com o governo pequeno, com liberdade econômica. Depois o governo cresceu, né? E agora já tem muita gente arrependida por lá, tá? Porque não funciona. Quem acha que o governo faz boas escolhas está errado. Não faz, não funciona. É melhor governo pequeno mesmo, né? O Lula falou que, apesar de termos que gastar não sei quantos milhões para cobrir o rombo do Bolsonaro. Que rombo do Bolsonaro? Pô, o Bolsonaro deixou o país com superávit. É que o Lula quis crescer o governo, contratou tudo quanto é cupincha que tu pode imaginar, contratou, inchou os órgãos todos do governo, as estatais todas, estatal tudo dando prejuízo agora. Por quê? Por que as estatais davam lucro com o Bolsonaro e estão dando prejuízo agora? Porque elas tinham um monte de cargos em aberto, o Lula botou tudo quanto é cupincha inútil, os caras pior do mundo, que não vai fazer nada, só sugar dinheiro da coisa, botou esse pessoal todo nas estatais, botou esse pessoal todo no governo federal, aí começa a dar prejuízo, né? Esse pessoal gasta dinheiro e toma decisões merdas. Começa a perder dinheiro. Aí ele falou que o PIB cresceu, que o PIB do Brasil cresceu, apesar do Bolsonaro ter deixado o déficit, o PIB cresceu. Olha só, se você olhar o PIB privado no Brasil, não cresceu nada. O que cresceu foi o PIB público, né? O PIB é a soma de todas as compras e vendas que acontecem no país. Mas, de novo, as compras e vendas voluntárias feitas por indivíduos no livre mercado são diferentes das compras e vendas feitas pelo governo. O governo também, ele é coercitivo. Mesmo na venda, mesmo quando compra alguma coisa, sempre alguém sai ganhando e o outro lado sai perdendo. Então, esse PIB que cresceu foi justamente o PIB estatal, foi gasto público. E esse gasto público é sempre mal feito, é destruição de valor. O PIB não deveria considerar gastos estatais, deveria descontar tudo que foi gasto pelo governo, porque isso destrói valor, isso não aumenta o valor da sociedade, não aumenta a satisfação das pessoas ali, né? Mas o Lula está crente que é isso, que é o governo que vai fazer crescer o Brasil. Não vai. O governo sempre toma decisões erradas, no final das contas, sempre desperdiça dinheiro, perde riqueza no final das contas, né? E no final ele terminou falando que vai respeitar o déficit fiscal, que vai ter compromisso, que não vai torrar dinheiro, não sei o que lá. Lorota, né? Típico político falando em época de eleição. E por que está falando isso? Né? Está falando isso, como vocês podem ver aqui, porque a cúpula do PT está preocupado com as eleições desse ano. E devem se preocupar mesmo. Lá em São Paulo, o Boulos tem muito pouca chance de ganhar. Por quê? Porque está do lado do Lula. Lula, meu amigo, é bota de cimento, você perde voto, né? Que seja lá quem for contra ele no segundo turno, ganha. Muito provavelmente o Nunes, né? Aqui no Rio de Janeiro é a única chance que tem da oposição, da situação ganhar, do Eduardo Paes ganhar, que é mais ou menos ligado ao Lula, né? Eduardo Paes, Sérgio Cabral, Dilma, Lula, Pezão. Lembra dessa turma? O Eduardo Paes é dessa turma, meu amigo. Então, o Eduardo Paes está bem aqui na eleição do Rio, né? Está com chance de ganhar realmente. Eu ainda acho que o Ramagem ganha. Mas não é à toa que estão brigando tanto com o Ramagem, não estão puxando tanta coisa, essa notícia tudo que você via aí, da BIM paralela, não sei o que lá, é para tentar desestabilizar o Ramagem aqui no Rio, meu amigo. Mas mesmo essa vitória do Ramagem aqui no Rio de Janeiro, ou desculpa, essa vitória do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, se acontecer,
não vai ser uma vantagem para o Lula, não. Por quê? Porque o Eduardo Paes não quer nem ver o Lula. Ele sabe que botar o Lula na chapa vai lembrar o pessoal do Sérgio Cabral, do Pezão, dessa turma toda, da Dilma, dessa turma toda que cerca o Eduardo Paes e que ninguém quer esse pesadelo brasileiro de volta. Então, o próprio Eduardo Paes não quer o Lula. Aí fica uma coisa muito curiosa, né? O Lula vai ter que cantar a vitória dizendo que ganhou aqui no Rio de Janeiro, sendo que o candidato dele não quer nem que ele apareça perto ali, o candidato que supostamente é dele não quer nem que ele apareça ali, né? O Ramagem, ao contrário, não, é o candidato do Bolsonaro mesmo. E eu digo que vai ganhar aqui, viu? O Ramagem vai ganhar aqui no Rio. E esse fenômeno se repete por todas as cidades significativas do Brasil. Tem alguma diferença no Nordeste e cidades muito pequenas. Cidades muito pequenas o pessoal tende a ignorar a questão ideológica, mas o resultado é muito provavelmente esse. O Lula e o PT estão chegando à conclusão de que vão tomar uma sova nessa eleição e a situação vai ficar pior ainda. O capital político do Lula vai acabar de vez. No momento que o pessoal vê que o Lula não consegue nem eleger prefeito, que apoio que essa múmia paralítica socialista vai ter no Congresso? Nenhum apoio. Que apoio que ele vai ter para 2026? Nenhum. Esse cara virou uma casca oca, né? Não é à toa que a própria esquerda brasileira já está falando em repetir com ele o truquezinho que fizeram com o Biden lá nos Estados Unidos, dizer que ele tá velho, que tem que trocar e não sei o que lá. Que você sabe, né? Isso não foi o problema que tirou o Biden lá, né? O Biden, sim, ele tá velho, tá meio demente, coisa e tal, cheio de problemas lá, mas não foi esse o problema do Biden. O problema do Biden foi a economia. Torrou dinheiro como se não houvesse amanhã, acabou causando uma economia ruim lá nos Estados Unidos, ou menos pior, quem dera. Aqui no Brasil a gente tivesse uma economia ruim como a dos Estados Unidos, né? Pô, muito melhor do que a nossa aqui, mas enfim. Mas para os americanos que estão acostumados com coisa boa, já foi uma coisa ruim lá nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, pelo mesmo motivo, vão querer tirar o Lula daqui. E o Lula está apavorado com isso, ele está vendo fim de carreira. Fim de carreira nessa eleição. Eu avisei para vocês isso, hein? Eu falei, a eleição de 2024, a gente vai ver o auge da censura. Se preparem, daqui para frente vai ser muito pior. Essa eleição aqui vai ser muito pior do que 2022. Por quê? Porque 2022 eles achavam que tirando o Bolsonaro resolvia o problema. Não, o Bolsonaro só tem popularidade porque ele é presidente da República, porque teve a facada, ele manda aí dinheiro pro gabinete do ódio, não sei o que lá, e faz disparos em massa de WhatsApp. Cara, é uma coisa tão ridícula isso de disparo em massa, mudar voto de alguém, que realmente não dá para entender, né? Mas eles acreditavam nisso, eles achavam, não, vamos tirar Bolsonaro da presidência, acabou o bolsonarismo, e não tem mais nada, acabou. Vai voltar CPT e PSDB de novo. E o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? E agora, nessa eleição, a gente vai ter a confirmação inenarrável, não vai ter nenhuma dúvida de que foi tudo em vão que eles fizeram. Eles adiaram a direita no Brasil, pode ser que tenham adiado a direita no Brasil. Se o Bolsonaro tivesse ganho, a gente talvez já estivesse entrando na OCDE, já tivesse com uma economia muito mais arrumada nesse momento, mas né, quiseram voltar para o passado, quiseram trazer 20 anos para trás, fizeram uma força danada, toda a imprensa junta, com lá o Alexandre de Moraes botando o dedo na balança lá, né? Não, qualquer coisa que acusavam a direita de fazer fake news, mandava tirar na hora. Ah, mas as rádios do Nordeste não estão botando propaganda de Bolsonaro. Não tem que ver isso, não é responsabilidade nossa, não sei o que lá. Sabe o que é isso? É botar o dedo na balança, meu amigo. É lógico que é, pô. Botou o dedo na balança lá, para forçar para um lado, né? Enfim, quiseram botar o Lula, quiseram botar o pinguço corrupto na presidência da República. O estrago é esse, né? O PSDB está indo na justiça contra esse discurso eleitoreiro do Lula. Parabéns ao PSDB pela iniciativa, tem que fazer esse tipo de coisa mesmo. Aliás, foi pelo PSDB ser muito cendente com o Lula que chegou na posição que está hoje, né? O PSDB deixou de ser oposição ao Lula, por quê? Porque não mordia, porra. Vamos ver se tem alguma coisa nisso daqui, né? O pessoal tá falando que não tem discurso eleitoreiro, que não tem regra, não sei. Lógico que tem. Isso é desvio de função. Ele claramente fez um discurso eleitoreiro para tentar salvar a eleição. Olha só, essa altura, a equipe de marketing do Lula já está desesperada. Eles sabem que vão perder. Eles estão fazendo coisas desesperadas para não ser um desastre completo. Essa é a visão desse pessoal, né? E tem que cobrar isso desse pessoal. E cadê a justiça? Ainda temos justiça no Brasil? Ainda o pessoal já botou a camisa do PT e já está trabalhando pelo Lula, afinal, né? Enfim, um absurdo isso daqui. E outra coisa, o Lula falando que eu sou a favor da responsabilidade fiscal, que não pode gastar mais do que isso, não sei o que lá. Meu amigo, a dívida líquida atingiu o maior percentual em relação ao PIB desde 2002. Ou seja, esse pessoal que botou o pinguço corrupto na cadeira de presidente do Brasil fez a gente voltar 20 anos em termos de desenvolvimento econômico. Voltamos 20 anos para o passado. É o que o Lula quer. O Lula quer voltar para o passado. Esse é o caminho que nós escolhemos aqui enquanto brasileiros
nessa eleição de 2022. Muito triste isso. E para quê? O pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília, o pessoal das emissoras de televisão, o pessoal das politicagens lá em Brasília, meu amigo, não conseguiu o que queria. O que eles queriam era matar o bolsonarismo. Não chegaram mais nem perto disso, deram mais força. Bolsonaro vai voltar, meu amigo, eu não sei quando, mas vai voltar. E vai voltar mais forte do que nunca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.